Olá, tudo bem? Estou aqui com meu amigo Marcos Eberlin, Dr. Marcos, químico, cientista com centenas de artigos já científicos publicados, diretor do laboratório Thomson, da Unicamp, professor emérito da Unicamp e um grande divulgador da teoria do design inteligente. Nesta noite em que estamos aqui, foi feito o lançamento do seu primeiro livro, Fomos Planejados, um catatal aqui de informação, veja, 460 páginas, ilustradas, um conteúdo riquíssimo. E Marcos, primeiramente, alegria, prazer estar aqui com você. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro, sobre o seu filho de papel, o primeiro filho de papel, do que trata o livro Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Que descoberta é essa, Marcos? Então, Michel, se você tem acompanhado, né? Nós somos companheiros dessa luta, não é? E há 7 anos atrás eu resolvi escrever um livro que pudesse, de uma forma bastante abrangente, falar sobre as evidências científicas, o que nós de fato sabemos através da ciência sobre as nossas origens. E foi uma jornada de 7 anos, coletando evidências nas mais diferentes áreas, na química, na física, na biologia, na cosmologia, desenvolvendo a tese do design inteligente, que eu acho que é a ciência na sua mais pura essência. Então a gente, no design inteligente, a gente não parte de pressupostos, né? A Bíblia tem razão, Deus existe. A gente veste o avental branco da ciência, as sandálias da humildade, declara que nada sabe, vai atrás dos dados e descobre o que, Michel? Que uma mente inteligentíssima fez todas as coisas, a partir de pressuposto nenhum, jogando o jogo da ciência. Aliás, a TDI nem parte da ideia de uma literatura religiosa revelada, né? A Bíblia, nesse caso, fica de lado, né? Para que a ciência, como método, possa ser empregada. Absolutamente. Mas chega no mesmo ponto, né? A gente chega no mesmo ponto, Fomos planejados. Na realidade, é muito interessante o design inteligente, Michel, que a gente, quando discute no Fomos Planejados, que ele não parte de pressupostos, não parte de, olha, a Bíblia tem razão, Deus existe. Ou nem que a Bíblia não tem razão e que Deus não existe. A gente quer seguir os dados científicos, a gente quer se deixar levar pelas evidências. E é isso que o livro fala, olha, vamos viajar nessa jornada atrás da verdade, vamos avaliar a química e a física. O que a gente descobre que foi uma mente inteligente. Agora, o que a gente descobre também é que a ciência não pode avançar mais. Olha só, aquela ciência absoluta que tinha um monopólio da verdade, da razão, Desumana, né? No design inteligente, Michelson, a gente descobre que não, ela vai até certo ponto. Mas sempre foi assim, não foi? A ciência dá as informações, os dados. A filosofia faz as perguntas e a teologia que responde. Então o design inteligente é a ciência que dá os dados, que fornece as evidências de que foi uma mente inteligente. Mas a gente para por aí, a gente chama agora a filosofia, faça as perguntas, quem é essa mente? Aí a teologia, aí eu e você, aprendemos desde pequenininho, né? Eu aprendi na escola bíblica, vocês na escola sabatina, não foi? Que essa mente inteligente tem nome e sobrenome. É o Deus Todo-Poderoso. Essa é a melhor inferência sobre essa mente inteligente. Mas como é que a gente chegou nessa conclusão? Com boa filosofia e boa teologia. É isso que Fomos Planejados dá. Vai te dar a base, vai te dar o dado. E você faz a pergunta e responde com a sua teologia, como a gente responde com a nossa. Né? Perfeito. Marcos, você é conhecido como um palestrante que consegue trazer esses conceitos científicos assim complicados, né? Difíceis, com uma linguagem assim bem acessível, né? Tanto que universitários, estudantes, pessoas de igreja, né, assistem às suas palestras e compreendem, né? Você conseguiu colocar nesse livro, que às vezes o volume assusta um pouco, né? Você conseguiu colocar nesse livro essa leveza, esse senso de humor que é tão característico seu? Eu acho que sim, né? Você vai ter que ler para me dizer também, né, Michel? Mas eu acho que já está na minha fila aqui, com certeza. Eu comecei em 2008. Quando eu li um artigo da Veja. Esse livro discute o artigo, discute as teses do artigo e as refutações que eu tive para esse artigo. E em 2008 eu comecei essa jornada. Talvez as minhas primeiras palestras eram muito técnicas,
Mas foram anos e anos, né? São agora 10 anos, uma década. 10 anos de estrada já. 10 anos de estrada, falando sobre design inteligente, para a plateia com a mais diferente formação. De químicos, físicos. A gente fala, pô, vai na igreja, fala para as pessoas que não têm formação, é um grande engano, né? A gente sabe que nas nossas igrejas também nós temos pessoas de extrema erudição. E eu tenho que falar para todas elas. E você vai afinando o seu discurso. E eu acho que o Fomos Planejados é o resultado final de uma década, não só de investigação científica, mas também de um treinamento que foi sendo feito, palestra após palestra, debate após debate, de como expor as teses do design inteligente de uma forma clara e definitiva. Foram testadas, né? Foram testadas. Marcos, você, juntamente com o nosso amigo Everton Fernando Alves, né, estão lançando praticamente simultaneamente, né, 2 obras sobre a teoria do design inteligente, o que faz vocês pioneiros, né, na publicação de obras no Brasil, em língua portuguesa, sobre esse assunto. A gente sabe que nos Estados Unidos já tem vários autores há um bom tempo publicando, né, material bom, como o Dr. Michael Behe, por exemplo, agora Stephen Meyer, que lançou o Signature in the Cell, temos o Dr. Denton e outros mais que já publicam, né, livros sobre complexidade redutível, enfim. Como você compara o seu livro em relação com essas obras aí desses autores, né, que já publicaram em inglês? Michel, como a gente tinha uma deficiência muito grande de literatura em design inteligente, praticamente não tinha nada. Bom, agora já temos 2, né? O Everton com Fomos Planejados, ou com o Teoria do Design Inteligente e esse Fomos Planejados. O que eu procurei fazer? Eu procurei ser o mais amplo possível. Então eu não só trato da complexidade redutível, como o Michael Behe, não só falo da informação, como o Stephen Meyer no seu livro, eu não falo só do ajuste fino do universo, como o livro do planeta privilegiado. Eu falo de todas as teses, por isso que nós temos 460 páginas. Uma panorâmica boa. É uma panorâmica, mas é uma jornada completa, desde o início, o que é ciência, eu falo o que é ciência, falo sobre a filosofia da ciência, depois eu defino o que é o design inteligente, falo sobre evolução, falo sobre as teses do design inteligente, mostro evidências de design inteligente no universo, na vida, de uma forma bastante abrangente. Então é realmente um compêndio de evidências que tenta, num único livro, né, da forma mais abrangente possível, mas resumida também, tratar de todos os aspectos. Depois se seguirão novos livros, né, mais específicos. Vamos traduzir os livros do inglês para o português, vamos trazer o Signature in the Cell, Assinatura na Célula para o português. O livro do Michael Behe, aqui agora com o Discovery Mackenzie, a gente quer reeditá-lo pela editora do Mackenzie, olha só que legal. Ótimo. Tem o segundo que ele lançou também, né, 10 anos depois do The Edge of Evolution. Isso, os limites da evolução. Vamos trazer toda essa literatura, por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa basear a nossa percepção sobre a vida e o universo na razão, nas evidências, não é assim? A gente não crê em duende, não crê em fada madrinha, chupa-cabra, ET, a gente precisa, se queremos exercer alguma fé sobre esse design, que seja alicerçada na razão. Afinal, a gente ama a boa ciência, né? Com certeza, a verdadeira ciência, ela aponta para o design, ela aponta para a tese de Deus, não é assim? Que é a maior descoberta de todas, né? É incrível também, né? Olha só, ô Michel, não sei se você já percebeu, mas você viu esse pássaro que a gente escolheu para a capa? Rapaz, é demais, né? Isso é um esbanjamento, né? Olha só, o que ele tem qual é a causa desse pássaro? ID, Intelligent Design. Puxa, agora que eu vi aqui. E olha, se você quer expandir um pouco mais do ponto de vista teológico, o que ele tem aqui? Uma cruz. A sua testa é um azul reluzente que você enxerga no escuro. Então é a cruz de Cristo brilhando nas trevas. E olha aqui o 3, é a trindade, né? É incrível, não é? Eu escolhi da dedo, hein? Então olha, a ciência te dando as informações, Intelligent Design. Pistas. E você expandido com boa filosofia, boa teologia, não é? Tá bom? Marcos, você é uma pessoa que tem transitado aí pelos campi, tanto seculares quanto também denominacionais, como é o caso de Mackenzie, UNASP, enfim. A minha pergunta é a seguinte: como tem sido a aceitação, ou não sei, né, da teoria do design inteligente nos campos seculares? Porque eu sei que nos campi denominacionais
muito bem aceito, porque inclusive criacionismo não tem nenhuma briga em relação a TDI, né? São quase que são amigos, né? Embora cada um tenha um direcionamento um pouco diferente. Agora, lá nos campos seculares, como é que tem sido essa experiência? Olha, primeiro eles se sentiram chocados, né, Michel? Houve uma certa aversão ao design inteligente, mas nada melhor em ciência do que um dado após o outro, né? E a gente percebe que lenta, gradual, mas sucessivamente, né, as pessoas estão aderindo à tese do design inteligente. A Sociedade Brasileira do Design Inteligente tem mais de 1.700 membros. Que você preside, por sinal. Sim, e aí a gente quer chegar a 5 mil membros, a gente quer chegar a 10 mil, 15 mil. E a gente percebe que cada vez mais convites têm surgido para palestras em instituições seculares. Outro dia eu abri em Guanambi, na faculdade de Guanambi, um semestre com aula magna sobre design inteligente, 5 mil alunos. E gradualmente a gente vai vendo que o design inteligente está ganhando a batalha. Por quê? Porque ela é baseada nas evidências. E o peso das evidências sempre fez na ciência as boas teses vencerem. E não vai ser diferente com o design inteligente. Perfeito. Max, você tem uma carreira já consolidada nessa área de espectrometria de massas. Você é um químico, um doutor em química. Então, fala pra gente aí da tua área, da área da química. Quais são os principais argumentos pró-criação, pró-design inteligente, argumentos químicos consistentes que realmente favorecem uma visão teísta da vida? Michel, aí eu vou ficar horas e horas e horas falando sobre a bioquímica da vida. Que te empolga. Olha, química é tudo, e tudo é química. E as moléculas falam e não mentem, né? Molécula não é subjetiva, ela não tem opinião, não tem gosto. E a gente vai na química da vida, Michel, a gente vê o DNA, aquela molécula incrível, né? 3,2 bilhões de pares de base, extremamente, uma maestria na sua orquestração, as 4 bases nitrogenadas, né? Se conectando duas a duas, com 2 ligações de hidrogênio, 3 ligações de hidrogênio. Isso é químico também, você sabe muito bem sobre isso, né? Você vê os fosfolipídios na camada, dupla camada, né? Que coisa incrível, é polar fora, polar dentro, então você tem as cabeças polares viradas para a parte polar e o apolar dentro. É um show de química. E eu já esqueci um monte de coisa, mas assim, isso me faz despertar lá aquela paixão do tempo de técnico em química, que foi o que eu estudei, né? Então, os açúcares, toda sinalização, a molécula de DNA, de RNA, os ribossomos, aquela máquina de tricotar proteínas. A química transpira evidências e mais evidências fortíssimas a favor de um design inteligente, de um químico espetacular que construiu a química da vida de uma forma incrível. Os 20 aminoácidos das proteínas, Michelson, você vê uma escala linear de aminoácidos polares, aminoácidos iônicos. Ele calibrou as forças intermoleculares escolhendo 4 de cada categoria, fez uma escala linear de forças para que quando você joga o fio proteico, se a novela, vou fazer de novo, se a novela na forma correta. Olha só, são milhões e milhões de interações químicas ali, enovelando o correto. Uma proteína funcional, olha só, ele é o mestre. Mas o próprio fato de existir uma tabela periódica, não revela design? O princípio de exclusão de Pauli, Michelson, mostra isso de uma forma muito clara. Olha, alguém estabeleceu que só 2 elétrons por orbital. Para quê? Para que você tivesse periodicidade, para que a tabela periódica pudesse existir. E se sabe hoje em química que o princípio de exclusão de Pauli ele é arbitrário. Não precisava ser 2, mas alguém decidiu, são 2 e acabou. Para que toda a tabela periódica pudesse ser estabelecida. Fantástico. Incrível, incrível. Dá para ficar aqui horas e horas, Marcos, falando sobre a química, essa ciência maravilhosa, como Deus está ali entranhado, né? Nos processos, no design, enfim, que há. Mas enfim, nós não temos tanto tempo assim, né? O livro traz, né? Tudo isso aí. Agora, Marcos, fala um pouquinho assim, do teu ponto de vista, como cientista, como químico, quais são as, quem sabe, 2 ou 3 principais impropriedades, inconsistências da teoria da evolução? É toda inconsistente. Eu nunca vi sequer ponto de consistência, né, e de coerência da evolução. A microevolução
Tudo bem, mas isso não é evolução, é adaptação. Seleção natural. É a seleção natural, ela só seleciona coisas pré-existentes, ela nada cria, ela não cria nada. Então, mas as piores, olha, o dino que vira canário, um urso que nada de boca aberta e vira baleia. Isso não existe, né, Michel? Se a gente percebe, por exemplo, que para você transformar um dinossauro, a gente discute isso no Fomos Planejados, para transformar um dinossauro num pássaro, era melhor fazer um suco do dinossauro e pegar as moléculas e construir tudo de novo, porque um dinossauro ele tem ossos sólidos, toda a sua estrutura molecular é feita para ele andar no chão, aquilo lá nunca voaria, né? E para você transformar aquilo num pássaro que voa, você precisa de asas. As asas, os ossos precisam ser transformados de ossos sólidos em ocos. Você tem que transformar, não faz o menor sentido. GPS, você vai morrer. Voo. GPS para voo. Eu falo no livro também que o centro de gravidade dos pássaros é completamente diferente da onde ele está localizado nos répteis. E os chimpanzés e os humanos, por exemplo. Olha só o que eu descobri. Mas não são 90 e poucos por cento semelhanças? Não, de jeito nenhum, é muito, muito menos. Mas olha só, uma coisa que eu descobri recentemente, uma evidência que nem está no livro. Opa, novidade. Por exemplo, primeira mão, exclusiva. Primeira mão. Olha, os humanos suam, como a gente está suando aqui, né? Um calor danado. E agora, o chimpanzé sua, ele transpira? Absolutamente não. Sabe o que ele faz quando está com calor? Como os cães, ele abre a boca e né? Transpira pela língua. Aí fica pensando, veja só, se a gente teve um ancestral símio comum, é de se supor que a gente também faria isso, né? Se a gente sobreviveria muito bem, esse sistema, abrindo a boca, como os animais, como os chimpanzés fazem, a gente não precisaria de glândulas, mas a gente tem glândulas de transpiração por todo o nosso corpo, glândulas de extrema sofisticação, que cobrem todo o corpo humano e não existem nos chimpanzés. 6 milhões de anos não dá tempo, Haldane já fez os cálculos. As mutações seriam capazes, né, de transformar um ser que se esfria, né, por abrir a boca e transpirar pela boca, e num ser que agora transpira por todo o seu corpo e controla a temperatura. Isso é essencial. Se a gente não transpira, a gente morre quente, cozido, assado. Então não faz sentido, gente. Esquece essa ideia de que um dia a gente possa ter evoluído a la Darwin. Fomos feitos prontos. Prontos, Michel. Nem lenta, gradual e sucessivamente a gente evoluiu, tá? Fomos feitos prontos por uma mente extremamente inteligente. Chimpanzé foi feito chimpanzé, humano foi feito humano, felino foi feito felino, canino foi feito canino. Estamos nos diversificando, sim, mas canino dentro de canino. Adaptações limitadas. Adaptações. O canino, os tentilhões de Darwin continuam tentilhões de Darwin até hoje. Inclusive, o número de espécies está diminuindo na ilha, como a gente fala no Fomos Planejados. Marcos, para a gente finalizar essa conversa que está tão boa e podia ficar a noite toda, mas a gente tem que ir embora, né? E você tem que ler o livro, também tem que ter tempo para ler o livro. Uma última questão: e se eu quiser fundir, hibridizar, misturar evolucionismo, né, essa filosofia evolucionista, com religião? Alguns fazem isso, né? São os chamados evoteístas ou evolucionistas teístas. Será que dá para misturar essa coisa, Marcos, essas duas coisas? Não, Michel. Eu digo que é um samba do crioulo doido, né? É uma emulsão água e óleo. São coisas incompatíveis. O evolucionismo teísta, eu costumo dizer, Michel, que é péssima ciência, péssima filosofia e péssima teologia. O que é péssima ciência? Porque o evolucionismo teísta diz assim: olha, a evolução e o Big Bang são fatos. Deus existe, então Deus guiou a evolução e o Big Bang. Mas aí qual é o problema nesses pressupostos, nessas premissas? A primeira premissa: a evolução é fato? É boato, ela nunca existiu. O Big Bang é fato? É boato, ele nunca ocorreu. O universo teve início, sim, mas aquela evolução do cosmos a partir de uma grande explosão que vai se agrupando em planetas e que vão dando estrelas e pó cósmico forma planeta que é sólido, que esfria, que vem água de Júpiter e tudo mais. Isso não existe, não tem sentido. A antimatéria sumiu, a matéria escura é saci pererê, ninguém nunca viu, né? Sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Então é péssima ciência, porque não se baseia nos dados, nos fatos, nas evidências, como a gente discute no Fomos Planejados. É péssima filosofia e teologia, porque a gente sabe, Michel, que mentes inteligentes
quando querem fazer alguma coisa, fazem a coisa pronta. Então o Henry Ford, quando foi fazer um carro, ele não primeiro fez uma roda, depois ele imaginou com um acelerador, ele imaginou o carro na sua mente e fez o carro pronto, o carro saiu andando. A nossa experiência, né, nos diz isso. E péssima teologia, porque o Deus da evolução é um Deus cruel, o pecado entra no mundo antes de tudo, tem grandes problemas teológicos. Mas por que eles adotam essa linha? Porque a gente tem que ficar de boa com a ciência, a gente tem que ficar de boa com a sociedade, senão a gente vai virar um alienado. Não, maluco, beleza? Eu quero ser maluco, beleza? Eu quero ser alienado. Como diz Paulo, né? Loucos por Cristo. Eu quero ser louco por Cristo. Por quê? Porque eu quero estar do lado da razão. Eu não quero me render a uma teoria falida só para ficar de boa. A gente tem que ficar de boa com os dados, a gente tem que ficar de boa com a boa filosofia, tem que ficar de boa com a boa teologia. E quando a gente faz isso, a gente fica de bem com o design inteligente. Perfeito. Tá bom? Marcos, muito obrigado por sua disposição. Que o nosso Deus Criador continue te dando muita saúde, disposição para prosseguir nessa jornada sua, né? Que mais livros venham, que mais palestras, que você possa também ajudar a despertar uma nova geração de pessoas que usam corretamente a ciência e a boa teologia, né, aliadas para abrir mentes, né? Eu gosto muito de João 8,32, que diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu acho que a boa ciência, a ciência praticada por Newton, Galileu, Copérnico, Blaise Pascal, né? É a ciência que nós estamos também agora, pela qual nós somos apaixonados, né? Essa ciência e a teologia bíblica corretamente compreendida e estudada, elas têm um poder libertador tremendo. E eu creio que você tem feito um trabalho realmente digno de um filho de Deus. Que Deus continue te abençoando nessa trajetória. Nós dois, né, Michel? Sim, obrigado, Marcos. E que Deus também continue, né, te usando. A gente sabe que Michel tem sido um guardião da verdade, um homem de Deus. E é um privilégio imenso chamá-lo de amigo e chamá-lo de irmão. E que essa nossa luta pela verdade, né, seja recompensada ao vermos a nossa tese vencedora. Quem viver verá. Certo? Amém. Assim seja. Ok. Valeu mais. Muito Valeu. bom.